Oi, pessoal, estamos de volta com Diálogos com Dani, mais um episódio agora da segunda temporada. Hoje é um assunto que eu tenho muita estima, acho que é de suma importância para o nosso dia a dia, para qualquer pessoa, seja você adulto, pais, seja responsável, que está aí sobre educação infantil. Falaremos hoje sobre educação infantil. A minha convidada é Poliana Batista, especialista na área. Hoje a nossa conversa acho que pode ser muito importante para a gente pensar um pouco fora de preconceitos que temos ou de situações que por vezes a gente fica pensando qual é a melhor saída. Obrigada, Poliana, por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Então, assim, é uma alegria muito grande poder conversar sobre educação, ainda mais sobre os pequenos. Então, meu agradecimento, minha gratidão, né, por esse convite, essa oportunidade. E é sempre bom a gente debater sobre educação. Legal. Olha, vamos começar. Eu acho que é importante a gente falar que, primeiro, a gente está falando sobre pessoas, seres, né? Então, isso muda várias vezes de acordo com o tempo, a década, o período, a região onde a gente está inserido, enfim, não importa. E a gente está falando sobre a formação de seres humanos. Exato. Né? É claro que se a gente voltar atrás em teorias ou até em termos de comportamento, a gente vê uma evolução e, obviamente, uma diferença muito grande da educação do século XX para a educação do século XXI. Mas eu não quero ficar nessa nuance. Eu quero ficar, na verdade, de que o mundo de 10 anos para cá, de 2010 para cá, ele mudou muito. Muito. Né? Em termos de comportamentos, nós, né, adultos, e as crianças. Mas eu quero colocar o seguinte: se eu pensar hoje em termos de educação infantil, né, nessa evolução que nós estamos tendo, o que eu, enquanto pai, mãe, responsável ou até educador infantil, preciso ter como cuidado principal da educação hoje? Então, acho que esse é o primeiro ponto essencial, é a gente falar sobre a geração de hoje. Tá. Então, quando a gente vai conversar sobre educação, é essencial que a gente puxe essa temática, né? Tá. Porque a geração está muito diferente. Nós não temos os mesmos alunos de 10 anos atrás. Verdade. A sala de aula hoje, ela está totalmente ampla, intensa, complexa, né? Enfim. Então, hoje, a criança chega para a escola já com um repertório. Eu acho que é legal a gente falar sobre repertório. Isso. Porque há 10 anos atrás, se você pegasse uma sala de aula, o professor ainda era o detentor do conhecimento. Exatamente. E ele estava ali como informante, né, dos seus alunos, levando conhecimento o tempo todo para eles. Hoje a gente tem uma inversão disso. Hoje o professor chega em sala de aula, a criança já sabe sobre a temática. Então, eu estou trabalhando com os meus pequenos, por exemplo, baleias e golfinhos, certo, que é uma temática super linda, né, agradável. Mas eles já sabem. A cada aula eu percebo que eu não levo um dado novo. Porque alguém já viu uma baleia em algum lugar, alguém já acessou, porque eles têm acesso, né, à internet. Um familiar já mostrou um golfinho, ou a casa de um primo já teve. Então, assim, é sempre um conhecimento que já está com eles de alguma forma. É claro que a gente aprofunda, né? Ainda bem que existe o aprofundamento ainda, né? Então, quanto mais eu vou levando a temática, mais eu vou me aprofundando no conhecimento. Mas hoje a gente tem sim um perfil muito diferente. Hoje você vai dar aula, você não pode dar a mesma aula que você dava há 10 anos, hoje eu não posso dar. É diferente. Você tem que estar habituado àquela geração. E o que essa geração está mostrando para a gente? Né? Que não basta só o conhecimento simples por conhecimento. Você precisa ir além, né? Então, assim, eu tenho trabalhado com os meus alunos, né, o ir além. Porque é algo que eu acho que as escolas deveriam levar cada vez mais para suas práticas, né? Então, eu acredito nisso. Quando a gente fala de 10 anos, a gente está falando... Imagina daqui 10 anos.
como que a sala de aula vai estar em 2030, 2040, 2050. Tem um módulo que eu trabalho também em faculdade, né? Que a gente se questiona como a educação vai estar em 2050. Certo. E aí a pergunta é como? Como que vai estar? Aqui o público que está assistindo tudo, como vocês acham que a educação vai estar em 2050, né? Ainda não dá para conceber, Não dá. mediante todas as mudanças que a gente tem vivenciado. Né? Exatamente. Por mais que a gente faça brainstorms falando, olha, pode ser assim, assado, Sim. mesmo assim não dá para a gente compor, né? Exato. Quando você fala, eu queria puxar o que você acabou de colocar. Quando você fala ir além, Uhum. qual é o papel do professor desse ir além Uhum. e qual é o papel dos pais e responsáveis Sim. de ir além? Sim. Eu acho que tem, sim, uma diferença importante Tá. entre a função dos pais e a função dos profissionais. Certo. Justamente por isso que cada um tem o seu papel. Exato. Né? Então, em casa, né, eu acredito muito na educação dos pais. Certo. Eu acho que tem que ter limites. Eu acredito muito na rotina, eu acredito muito nos combinados. Uhum. Então, a gente nota a diferença de uma criança que chega até a escola com rotina da que chega sem rotina. Então, esse é o papel primordial que eu entendo, enquanto educadora, dos pais, tá? É o papel de impor limites, sim. Uhum. Hoje é uma geração que a gente está vendo que não pode pôr limites. Por que não podemos impor limites? Por quê? Porque eu não posso dizer para o meu filho, olha, agora é hora de dormir. Perfeito. Agora é hora de se alimentar. Uhum. Agora você vai para a escola. Certo. É toda uma organização de casa que precisa existir. Então, eu estou entendendo que os papéis estão um pouco mesclados e isso me preocupa enquanto educadora. Tá. Porque na escola a gente está vivenciando hoje algo que nós temos que cumprir enquanto educadores e também familiares. Parece que os papéis estão trocados ou mesclados. Então, eu, enquanto professora, tenho também que educar o meu aluno na escola. Também tenho que impor limites ao meu aluno na escola, sendo que em casa ele não tem essa mesma linguagem, né? Então, eu vejo que a geração ela está muito diferente e os pais também estão diferentes. Hoje a gente vê famílias que não têm limites, que não têm rotina. Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para fazer lição de casa, né? Não tem uma rotina de estudo, né? Que isso é importante, a rotina de estudo. Então, assim, eu acredito que quanto mais a gente entender que cada um tem o seu papel, mais a gente vai conseguir conduzir essa geração nova, né? Essa geração que está vindo do desconhecido. Nós não sabemos ainda como ela é, né? Como ela vai ser. Exatamente, A gente fala que estamos ensinando os nossos alunos para profissões que não existem ainda. Né? Em 2050, pode existir uma profissão que eu não formei o meu aluno agora. Exatamente. Para ele adquirir esse conhecimento lá na frente, né? Então, assim, eu acredito que educadores em escolas têm o papel do conhecimento, do ensino, do ir além com o conhecimento, de pesquisa, né? E pais em suas casas precisam entender suas rotinas. Né? De repente, a rotina da minha casa é diferente da rotina da casa do outro pai. Sim, sim. E tudo bem. Claro. Né? De repente, é um pouco mais noturno, de repente é um pouquinho mais matutino. Nós estamos falando de dinâmicas diferentes. Exatamente. Mas isso não quer dizer de que não haja, como você colocou, a rotina, a disciplina. Exato. Posso fazer um ganchinho aí? Com certeza. Que eu achei interessante o que você está falando. Eu vou buscar... mediante a observação, tá? E aí você me corrija se eu estiver enganado ou não. Eu estou falando porque também sou da área de educação. Ótimo, isso é muito bom. Então, assim, você percebe, isso eu estou falando na infância e depois eu vou desdobrar isso para a adolescência e a fase adulta. Perfeito. Tá? Você percebe que as crianças que possuem rotina...
Aham. Né? E o que a gente está falando é rotina de cumprir horário, saber que Isso. a hora de almoçar não é a hora, eu vou passar, depois eu como qualquer coisa, não é Exato. sobre isso. O horário do banho, o horário de dormir, o horário de acordar e assim por diante, Aham. né? Quando a criança tem essa rotina pré-estabelecida e clara, Sim. sob observação, a gente percebe que ela tem muito mais segurança Sim. em termos de seu comportamento e previsibilidade. Exato. Então, assim, eu sei que, vamos colocar assim, na minha rotina semanal, vamos colocar um exemplo hipotético, de segunda a sexta, eu tenho horário para acordar, para ir Aham. para a escola, para sair da escola, para tomar banho, fazer minha tarefa e eu vou dormir. Certo. Ponto. Quando ela tem essa clareza, ela tem a segurança. Uhum. E isso reflete na adolescência, que reflete na fase adulta. Sim. São indivíduos, eu vou colocar dessa forma, são indivíduos que eles são mais seguros Aham. e não têm tanta estabilidade. Uhum. Então, não é eu faço aqui e acolá, então eu não sei direito o que está acontecendo. Sim. Não, eu tenho uma rotina pré-estabelecida. Uhum. Porque aí também, na fase adulta, Aham. eu sei gerenciar o meu tempo. Exato. Certo? Estou correta, Paulina, no meu Certo. raciocínio? Eu acho que é esse o pensamento Não é? mesmo. É isso. Até por uma questão de planejamento. Exato. Hoje a gente vê adultos que não conseguem fazer planejamento Isso. dos seus dias, Por exemplo, das suas funções, por conta, talvez, de não ter tido uma orientação enquanto criança, né? De planejar e de fazer rotina, né? E você tocou num ponto, Dani, que eu acho, assim, exemplar, que é a segurança. segurança. Por quê? Porque isso está no processo cognitivo da criança, Isso. na formação do cérebro. Então, quando a criança vai adquirindo uma formação cerebral, Uhum. ela vai adquirindo nuances de cognitivos diferentes ali, né? A cada faixa etária. Certo, isso. Então, crianças de 4 anos têm um tipo de cognitivo. Depois, as crianças mais velhas, de 12, 13 anos, vão adquirindo novos tipos ali de conexões neurais. E todo o processo de planejamento e de rotina, ele vai passar por esse momento neural. Uhum. Uhum. E aí, quando a criança se depara em não saber o que vai vir, Exato. esse processo cognitivo também é afetado. E, mais do que isso, também o emocional é afetado por isso, né? Uhum. Então, cognitivo e emocional, eu acredito muito na união das duas Sim, sim, parcelas, né? Então, não ter rotina implica não só no cognitivo, como também no emocional e nessa carga que a criança, como se fosse, entre aspas, uma carga, né? Uhum. Que a criança precisa carregar de tentar adivinhar o que está por vir. O que vai acontecer? É algo desconhecido. E quando é algo desconhecido para a criança, gera, sim, a insegurança. Então, eu acho que você foi muito feliz em tocar nesse ponto da rotina com segurança. Porque aí a criança consegue se desenvolver muito mais. Os gatilhos que são colocados ali para o desenvolvimento infantil e depois juvenil e posteriormente adulto, Uhum. são gatilhos que vão ser dados ao longo da vida. Exato. Nós não paramos de aprender, nós não paramos de desenvolver, né? Mesmo adultos, Sim. estamos sempre aprendendo algo. Uhum. Então, durante toda essa vida, se a gente puder ter essa rotina, a gente vai deixar também o nosso emocional tranquilo e o nosso cognitivo em formação constante. Então, por isso que eu sou uma defensora da rotina. Porque eu acho que a criança precisa, sim, de dessa organização. Só que, às vezes, os adultos não têm essa organização. E se o adulto não tem, não consegue passar para a sua criança, né? Porque ser mãe, ser pai não é fácil, não é? É um processo de aprendizagem todos os dias. Todos os dias. Eu sou mãe de um garoto de 10 anos, Felipe, né? E, além de educadora, eu também vivencio essa rotina de mãe. Sim. E não é fácil. Nós temos que dar conta de várias demandas, né? Mas, à medida do possível que a gente consegue ali inserir algo que deixa a nossa criança mais segura, ok, a gente está fazendo já o nosso papel de mãe, papel de pai, né? Então, é isso. É uma defesa. Eu acho que aqui a gente pode até defender algo, né? Então, eu defendo, sim, a rotina e essa palavra que você trouxe, que é a segurança.
Eu quero tocar, eu acho que. Não vou falar que é um assunto polêmico, tá? Não é sobre isso, mas também mediante a observação. Porque nós estamos falando sobre rotina, comportamentos, né? Uhum. Por exemplo, agora eu vou falar sobre mim para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu sou uma pessoa bastante disciplinada, Uhum. né? Com rotina, com os horários. E eu passo isso para os meus filhos. Uhum. Então, eles têm essa previsão da semana Ótimo. já. Então, tudo que vai acontecer, eles já estão sabendo, Aham. né? Em termos de horário, compromissos e o que quer que seja. E eu cobro isso deles, É isso que é bom. né? Você pode cobrar. Eu posso cobrar, porque Exato. olha, não é que é do lado, não. Uhum. Já tá tudo lá Isso. certinho, vocês têm conhecimento, então eu preciso cobrar isso de vocês. Exato. E eu tenho, obviamente, o apoio do meu marido, que também tem a mesma linha de pensamento. Bacana. Agora, a questão polêmica que eu quero colocar, Poliana, e veja só, eu não quero aqui, não estou querendo ser dona de razão, nada disso, mas eu vejo que muitos pais que a gente está colocando têm medo, entre aspas, Sim. de ter essa posição de pai ou mãe, né? Uhum. Pai e mãe, vamos colocar assim, com medo de, ai, meu filho não vai gostar de mim. Então, cria-se a Verdade. mesma linha de horizontal, de ser amigo do meu filho, Sim. né? E não, eu sou pai ou mãe do meu filho. Exatamente. Então, eu acho que talvez quando a gente coloca Uhum. sobre essas questões, por que que algumas crianças às vezes chegam sem essa Uhum. noção de rotina, disciplina, Sim. né? É porque, por vezes, e aí são inúmeras questões que é Aham. até para uma outra conversa, mas Exato. precisa saber. Eu, Uhum. enquanto mãe ou enquanto pai, Sim. eu posso colocar esses limites que você está colocando, né? Que é no começo da nossa conversa, É isso mesmo. não é? É, porque é exatamente isso. Eu não sou amigo do meu filho. Eu sou pai, eu sou mãe, né? E tem um ponto, Dani, que é a questão da frustração. Eu Ótimo. acho também que os pais entendem que estão frustrando os suas filhos. crianças Sim. se impor algum tipo de limite. Eu vivencio isso com algumas famílias que eu atendo também, tudo. É o medo e a insegurança de dizer para o filho, filho, agora é hora de fazer isso. Com medo que a criança vai ficar ali frustrada e não poder cumprir o que quer, né? Sabe aquela pergunta, Dani, que você faz para o filho assim, acho que você não deve fazer, eu também procuro não fazer. Você quer comer? Isso não existe. Não Na minha existe, casa na não minha existe, casa não, também não, não. né? Mas é muito polêmico isso, Sim, sim. porque tem famílias que perguntam para a criança: você quer comer? Como se comer fosse uma opção. Uhum. Comer não é uma opção. Comer é necessidade. Exato. E tudo que é necessidade está dentro da rotina. Não tem como. Hoje eu vou ficar sem comer. Vou pular o almoço. Vou pular, amanhã eu como. Não existe isso. Então, quando tudo que faz parte de necessidade, principalmente necessidade, está embutido em rotina, você não tem que dar opção para sua criança. E você não vai frustrar a sua criança em dizer para ela que você tem que comer agora. Isso não é questão de frustração ou não. Isso é questão de necessidade. Sim. Então, muito o que eu falo para as minhas famílias é que você precisa entender que sim, você deve levar, sim, limite e dizer para a criança, agora é hora de comer. E caso você queira levar opção, porque às vezes fica muito aquele diálogo assim, né? Nossa, então você não está dando opção nenhuma para a criança, ela não tem autonomia, ela não tem opção de escolha. Eu gosto de dar opção para as minhas crianças de escolha. Como que eu faço? Eu previamente escolho 2 opções. Vamos supor que eu quero que meu filho use uma camiseta verde ou uma camiseta azul. Tá. Então, eu previamente escolhi a camiseta verde e azul. E deixei para que ele possa escolher, filho, você quer a verde ou você quer a azul? Ele foi lá e pegou, sei lá, a azul. Ele se sentiu com autonomia em poder escolher. Então, eu dei uma gama de escolha para ele, mas dentro do que eu entendi como limite. Isso a gente faz muito na escola.
Porque a gente passa o tempo todo ali, uma grande parte até com as crianças, mais até do que as famílias, às vezes, né? Uhum. Então, o tempo todo eu estou fazendo decisões. O tempo todo a gente está, olha, agora a gente vai fazer o trabalho com lápis de cor. Uhum. Agora a gente vai fazer o trabalho com giz de cera, Uhum. né? O tempo todo tem ali pequenas decisões. E as crianças podem fazer parte disso. Então, a gente vai fazer... Ontem, por exemplo, eu trabalhei com as minhas crianças as nuances do mar. Então, estava entre verde e azul. Coincidentemente, falei de verde e azul. Uhum. E eles puderam escolher. Você vai fazer esse mar mais para o azul ou mais para o verde? Mas eu, no planejamento, já tinha escolhido essas duas cores como nuances, né? Pensando nesse trabalho específico. Então, eu acho que é isso, Dani. Eu acho que é nessa linha que a gente tem que caminhar e exercer conhecimento sobre as nossas famílias e educadores, principalmente. Porque a criança não se frustra quando a gente dá limite. E o limite está dentro da rotina. Então, eu gosto muito de trabalhar dessa forma, sabe? Você está falando, eu me lembrei do Léo Freiman. Ai, excelente, né? Que Eu ele é gosto muito da fala dele. Ele é o Isamitiba da atualidade, né? Vamos chamar assim. E é interessante porque quando você está falando de autonomia, né? Muitas vezes é dado uma autonomia para a criança que ela ainda não tem discernimento suficiente, É verdade. né, para executar aquela autonomia. Aham. Né? Então, ele é muito jovem, é muito novo para Sim. poder fazer esse tipo de escolha, por exemplo. Sim. Né? Então, a gente precisa saber, como você falou, para dar segurança a ela. Isso, exato. Né? Porque também precisamos ensinar as crianças de que, à medida que o tempo vai passando, e isso é da vida, Sim. ou melhor, é bíblico, Exato. nós temos as escolhas, Sim. o nosso livre-arbítrio. Aham. Mas eu sei que, de acordo com a minha escolha, eu terei consequências sobre essa escolha. Exatamente. O que eu assumo ali. O que eu assumo como responsabilidade. Exatamente. Eu isso. posso mudar e escolher outra coisa depois? Aham. Claro que sim. Sim. Mas também você será responsável. Exato. Então, é nesse sentido. E, por vezes, eu entendo que alguns pais, no receio de não oferecer ou não dar esse limite, Aham. dá uma autonomia que a criança, naquele momento, ou naquela idade, Não consegue lidar. não está pronta para isso. Exato. Né? É isso mesmo. E aí você cria problemas Aham. para essa criança. Sim, sim. Né? E é sobre isso que a gente está falando. Então, Aham. e aí também, Poliana, veja se eu estou indo para um lugar um pouco distante, mas eu acredito que não. A tarefa de ser pai e mãe, de ser professor... Bom, o professor, eu acho que ele é o ser servidor. Sim. Né? Ele está ali para servir. Uhum. Pai e mãe também está ali para servir. Porque a gente não sabe qual é o A gente resultado. acaba servindo, sim, né? Servindo, Bastante. né? Então, Sim. e pai e mãe, assim, a gente faz de acordo... É o amor incondicional. Nós aprendemos a ser pai e mãe porque não há manual de instrução. Não tem uma receitinha, Não tem uma né, receita. pra nós. Até porque nós estamos falando de seres humanos e cada um tem a sua particularidade. Sim. Somos diferentes uns dos outros. E o que eu acredito é o seguinte: quanto eu serei um pai ou uma mãe melhor, inclusive para o meu filho, quanto mais autoconhecimento eu tiver Sim. de mim mesmo. Exato. Né? É isso mesmo. Porque aí eu sei exatamente como eu me comporto Aham. de acordo com as situações cotidianas. Sim. Ou com o que eu já vivi, com os gatilhos que me são colocados. Aham. E eu não passo essas minhas questões individuais para os meus filhos. Sim. Porque são minhas, Exato. não são dos meus filhos. Eu acho que esse é um ponto, assim, super fundamental da gente cuidar. Que são as crenças, né? Exatamente, as crenças. Todo mundo fala de crenças limitantes. Isso. Mas parece ter um tipo de tabu por cuidá-las, né? Por tratá-las. Sim, sim. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca,
a gente está num ponto de tempo, de sociedade, de geração, que é preciso tratar, sim, das crenças. Olhar para elas. Olhar para elas. Não deixá-las guardadas na gaveta. Porque eu penso que um tempo atrás a gente deixava meio guardadinho, sabe? Deixava. Falar, ai, tudo bem, eu Depois não sou eu capaz, vejo. Tudo bem, eu não vou conseguir, tudo bem. Hoje, eu acho que mais do que nunca a gente tem que trazer à tona, até por conta disso que você colocou. É cuidar e olhar para mim, para que eu possa cuidar e olhar para o outro, né? Independente até de relação mãe e filho, é relação com o outro. Exatamente, relação com o outro. Isso. O seu limite acaba ali, o meu acaba quando começa o seu. Exato. O seu direito acaba, não tem, né? Essa frase que a gente fala tanto, mas vamos exercer isso, né? Então, com o filho, eu penso que é a mesma coisa, assim, o mesmo caminho. É a gente também entender que eles têm direitos, entender que eles também são pessoas ali com escolhas, com consequências, com vivências, experiências, né? Então, tudo que a gente puder proporcionar para os nossos filhos, que de alguma forma não nos afeta, né? Eu acho que isso vai deixá-los num caminho diferente. Porque quando eu coloco o meu filho num caminho querendo que ele viva o mesmo que eu vivi... Ai, perfeito. Aí eu não vou conseguir deixá-lo em formação. Perfeito. Não é? Exatamente. Fazer o mesmo caminho que eu fiz, vivenciar as mesmas coisas, ou eu projetar desejos que eu não consegui satisfazê-los. Ou poupá-lo, né? Ou poupá-lo nos meus filhos. Exato. Eu acho que isso nossa, Poliana, você foi assim, cirúrgica. E eu acho que a gente não conversa sobre isso. Isso. E vai deixando passar. E aí as crianças vão crescendo e esses tabus não são cuidados e isso vai passando para a vida adulta, né? Então, hoje a gente tem adultos que não conseguem lidar com isso. Exato. Porque talvez em algum momento lá atrás não conseguiram cuidar com seus pais, né? Isso. Então, e é uma tarefa fácil? Não é. Não é. Imagine, ninguém está falando aqui que é fácil. Não. Né? Não. É um desafio. Eu gosto da palavra desafio. Desafio. Eu não costumo falar que as coisas são difíceis. Eu falo que é sempre um desafio. São desafiadoras. Desafiadoras. Porque acho que isso um pouco é de professor, né? É isso. E a gente vivencia um desafio a cada tempo, né? Então, quando é um desafio, eu automaticamente parece que entro em algo a conseguir superar, né? Então, eu entendo como sendo um desafio. Hoje, gerar um filho, criar um filho é um desafio, tá? Porque ele já praticamente nasce sabendo, a gente sabe isso, a gente vê já crianças bem pequenas manuseando aparelho, tecnologia. Então, quanto mais a gente olhar para essas crenças, mais a gente também vai cuidar dessa geração nova que está por aí, né? E está vindo ainda mais intensa, né? Então, é a gente não deixar que isso afete a nossa relação. Porque eu vejo muitas famílias deixando isso afetar. E mais do que isso, verbaliza perto da criança. Né? Isso é um ponto que eu queria tocar, Dani. Pode falar, por favor, querida. O que os adultos conversam perto da criança. muito Pelo amor de bem. Deus, gente, por favor. Tenham cuidado. Não falem tudo perto da criança. Eu tenho famílias ali que falam tudo perto da criança. E por que eu sei? Porque chega na escola e me conta. Então, eu sei que aí os pais debateram sobre aquilo, né? Então, isso é muito sério, né? É muito sério. Porque a criança, é aquilo que você falou, a criança não tem ali ainda a formação para lidar com aquilo. Sim, com essa informação, exatamente. Com essa informação, com esse desgaste, com aquilo que é um estresse de um adulto, a criança não sabe lidar com isso. Né? Então, por favor, nas casas, né, Dani? Conversem em particular, né? Procurem um tempo e um espaço em que as crianças não estejam presentes, para que vocês possam lidar sobre assuntos que são de adulto. Eu gosto muito dessa separação, Dani. Sim. O que é de adulto, o que é de criança. O que tem que ser de criança, é de criança. E ok, tá tudo bem proporcionar, na medida que você consegue, algo de criança. E o que é de adulto, por favor, não leve para
para a criança, né? E o que é da família, que compartilha entre família, né? Exatamente. Isso. E isso, nesse ponto, a gente pode tocar até em outras particularidades, até de sexualidade. Exatamente. Que é um assunto assim tão, né, delicado e que E é muitas tabu vezes, ainda. tabu ainda, Ainda né? é tabu. Conversar sobre sexualidade, então isso é Exato. importante, infantil, né? Então, é algo que a gente precisa sim orientar nossas famílias e orientar nossos educadores, porque não só pai e mãe, professor também. Também. Professor, não fale em sala de aula, né? Falando aqui com Isso. o que você não quer que a sua criança escute. Exatamente. Se você tem uma pessoa para corrigir, se você tem algo para, né, cuidar, resolver, cuide fora da sala de aula. Porque eles estão ali como esponjas, puxando tudo que a gente é, né? Então, eu acho que é bem nessa linha. A gente tem que cuidar disso e entender que os processos, eles acontecem. Não vão deixar de acontecer. Às vezes, a gente não tem essa sensação, Dani, que, tudo bem, deixa isso e vai levando. Depois resolve. E a coisa não para de andar. Não. Então, tudo que a gente consegue fazer e resolver na hora, eu acho que para a criança também demonstra ali um potencial do adulto, sabe? Então, eu acho que eu chutei várias coisas aí, né, Dani? Não, pra você fazer um gol aí também. Não, você chutou, mas é uma coisa interessante, porque eu tô colocando em mim, e assim, e filho de peixe, peixinho é. Por que eu tô te falando isso? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar sem resposta. Então, assim, se eu te perguntar uma coisa, Desculpe. Logicamente, eu respeito você me dizer, olha, Dani, eu não sei te responder isso agora. Mas eu vou ver, eu vou pesquisar e eu te volto. Eu era assim também como professora, né? Sim. Então, assim, olha, eu não sei, e eu ia pesquisar e voltava. Mas na minha vida, em tudo na minha vida, eu preciso da resposta. Certo. Né? Então, Dani, eu vou ver, daqui a pouco te retorno, ou amanhã eu te retorno. Se você não me retornar, eu vou lhe cobrar. Porque eu quero aquela resposta. Certo. Independente do assunto que seja. Meus filhos são iguaizinhos a mim. Eles cobram respostas. Eles cobram as respostas, né? Porque eu ensino isso para eles. Certo. Então, assim, eu preciso ter a argumentação. Então, por exemplo, não. Tá, por que não? Por conta disso, disso, né? Certo. Ou vamos, mas com as condições, tá. Eu gosto de explicar o porquê. Certo. Para tudo, até para adulto eu explico por que não, né? E isso também dá a segurança, né? Claro, dentro da autonomia que eles têm, na idade que eles estão, a gente vai criando um ambiente flexível, onde eu também vou ouvi-los, de repente, de uma solução diferenciada do que eu havia pensado, dentro da autonomia deles. Certo. Tá? E a gente vai conduzindo da melhor maneira. Então, o que eu acho que você está colocando aí? Primeiro, as respostas, elas precisam ser dadas. Exatamente. Isso, Verdade. independente de quem perguntou. Se é a criança, se é o adolescente, se é o jovem, se é o adulto. Precisamos dar. Sim. Não achar que isso é, como você disse no início da conversa, a responsabilidade da escola. Exato. Não. Isso. Não é. Não é. Isso. Claro que se você tiver uma dificuldade, a escola pode ser uma ajuda. Exato. Mas a escola precisa saber que você está com essa dificuldade. Exatamente. E não você achar que por osmose a escola vai resolver para você. É isso mesmo. Não vai, né? Então, essas coisas pertinentes. E eu quero colocar, que eu acho que você tocou no assunto muito interessante, a questão da sexualidade. Sim. Ainda existem famílias que acham que isso é tabu, não vai ser falado, Sim. Não vai ser falado sobre nada disso, não vai ser falado sobre homossexualidade, Sim. né? Isso é uma tarefa da escola, não quero saber. E não pode. E não pode. A gente tem que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre isso. Temos. E às vezes, Poliana, eu outro dia estava falando isso com uma amiga e ela estava com tantos dedos para explicar algumas coisas para os filhos. E quando ela começou, os filhos já estavam sabendo. Ficaram sabendo por outras vias. Ou outras vias, ou uma coisa que ela estava relutando em explicar, por exemplo, uma relação homoafetiva. Ela estava cheia de dedos e as crianças já estavam entendendo. E não queria muita explicação complexa.
Sim. Tá tudo bem. Sim. Aham. E aí ela falou assim, Dani, será que eu perdi muito tempo? Aham. Eu falei, talvez sim, Talvez sim. talvez sim. Em ter dado respostas. E ter dado respostas. Sim. Sim. Então, é sobre isso. Exatamente. E hoje, cada vez mais, com o acesso a smartphones que nós temos, Sim. Sim. que ali está um clique. É. Você Tá enquanto... tudo na ponta do Exato. dedo. Você não respondeu enquanto pai e mãe? Peraí. É. Vou procurar. E aí, talvez, aquela informação, da forma que vem, Aham. ele não tenha ainda o discernimento Isso. para lidar com aquela informação. Exatamente. E cria Isso. coisas que... Hipóteses, né, que vão e podem não ser curadas no momento, né? Essas hipóteses. Certo? Eu acredito muito nisso. Eu acho sim que a gente tem esse papel de dar respostas para as crianças. Temos. Temos que dar respostas. Talvez não todas, Sim. mas alguma tem que existir. Então, eu concordo plenamente. E eu gosto desse papel enquanto educadora, porque eles acham que a gente sabe tudo. Isso. Né? Eu dou aula para crianças de 4 anos. Então, imagina, eles olham para mim e acham que eu sou ali o baú do tesouro, né? Eu sei tudo, tenho tudo ali comigo. Então, tudo que eles perguntam, não deixam sem resposta. Sim. Porque aquilo pode aumentar, virar uma bola de neve Exato. e você não conseguir sanar depois a longo prazo. E a sexualidade é assim. Se a gente não responde agora, vira a longo prazo algo que a gente não consegue mais cuidar. Exatamente. Né? Eu vi esses dias na internet uma frase, assim, uma brincadeira, que você deve ter visto também. A criança perguntou para a mãe o que era virgem. Uhum. Por conta do azeite, Certo. né? Porque estavam ali servindo a mesa, o azeite estava ali e estava escrito extra virgem. A criança perguntou para a mãe, o que é virgem? Mas a mãe não tinha visto que a criança estava vendo a embalagem de azeite. E aí, pensa, passou 1000 coisas na cabeça dessa mãe. Falou, e agora? O que eu vou responder para o meu filho em relação a ser virgem, né? E a mãe ali, né, todo o tempo procurando respostas e tal. Simplesmente queria saber por que estava escrito virgem na embalagem do azeite. Então, às vezes, a gente não dá respostas com medo da criança criar ali outras possibilidades, sendo que, na verdade, é algo simples. Uhum. E eu gosto de uma coisa, Dani, que eu queria compartilhar com você, que você deve saber como educadora também. Sabe o lance de jogar a pergunta para a criança? Aham. Então, por exemplo, assim, esses dias o meu filho perguntou algo assim, né? Falou assim, mãe, mas por que muitas vezes o homem usa calça e a mulher às vezes usa saia? Eu não sei de onde ele tirou isso. Mas eu não sei se estava fazendo alguma pesquisa, Sim. até sobre imigrantes, envolve história. Eu não sei. Mas aí, antes de responder, eu perguntei assim para ele, mas o que exatamente você quer saber? Aí, ele me falou algo de costura. Então, não tinha nada a ver com o que eu estava pensando. Aham. Não, mãe, é uma questão, às vezes, de ter aí flexibilidade com a calça, porque a gente usa e a gente consegue se pôr melhor, porque a costura fica assim e tal. Eles estavam falando de outra coisa que não tinha nada a ver com o que eu tinha pensado. Uhum. Se eu não jogo para ele essa pergunta, eu já ia para caminhos... Que não tinha nada a ver com a situação. Nada a ver. Eu já ia para a parte sexual, eu já ia envolver essa questão, mas por que esse tabu? Já estão impondo calça para homem, mulher, saia. Olha onde eu ia. Uhum. E era uma coisa simplesmente ali porque eles iam fazer um trabalho, queriam saber da costura, não tinha nada a ver. Então, esse exercício de jogar para a criança a pergunta é o melhor exercício enquanto mãe, pai que a gente tem com os nossos filhos. Porque aí a gente descobre, por meio do que eles vão responder, o que eles querem saber como resposta, Uhum. né? Exatamente. Então, eu acho que educadores também podem fazer esse tipo de exercício. Porque na sala de aula, quando eles perguntam algo pra gente, a gente joga pra eles, né? O que, né? Mas o que exatamente você quer saber, Uhum. né? Mas o que ponto você não entendeu? Uhum. O que eu preciso explicar de novo? Sabe, são perguntas simples que às vezes a gente não pensa, mas que podem ali curar o momento ali daquela angústia do que não saber o que falar, né? De não saber o que falar. Então, eu gosto muito desse ponto do assunto, assim, porque eu vejo um pouco as famílias perdidas, né? Ai, mas será que eu posso falar isso? Será que eu posso dizer aquilo? Será que eu respondo? Será que eu não respondo? É sempre uma dúvida que fica pairando. E aí, a coisa vai passando. Uhum.
e a educação, de fato, não acontece. Exato. Nem de Exato. família, nem de educadores. Exatamente. Não é? Exatamente. Você está falando uma coisa, eu estou indo um pouco é um outro tema, mas eu acho que cabe aqui, que a gente está até falando um pouco fora do ar. Porque muitas pessoas falam assim, mas hoje os smartphones, TTT e as crianças, é sempre assim, né? Ou é 8 ou 80. É né? isso Então, mesmo. assim, e ninguém consegue dar uma coerência para essa resposta. Sim. É o que a gente falava. Então, hoje em dia, não é mais concebível nós pensarmos a nossa vida sem um smartphone. Exato. Não tem como. Não tem como. Então, Aham. assim, né? Nós usamos para o trabalho, nós usamos Uhum. para o nosso dia a dia. Sim. Tem gente que tem... Eu gosto da física de papel, mas tem gente que tem agenda no celular. Sim. Enfim, não importa aqui, né? Uhum. E, obviamente, as crianças, os jovens hoje também têm acesso e a vida a partir de um clique. Sim. Exato. Então, eu não posso mais separar vou colocar essa tecnologia Sim. do meu dia a dia, Uhum. né, cotidiano, e da vida escolar, a vida acadêmica. E falar para eles não pegarem, né? por E fala para exemplo. eles não pegarem. Uhum. Ou então assim, porque no meu tempo Uhum. não tinha internet, porque no meu tempo eu usava, porque o meu tempo era Barça. No seu tempo. É. Nós estamos falando de século XXI, 2024, Exatamente. né? Tá. Então, assim, como que eu, enquanto pai, mãe e educador, Uhum. posso colocar de novo limites Uhum. no uso da tecnologia? Certo. Então, por exemplo, na minha casa, nós temos horário. Aham. Ainda temos horário, né? Ainda tem, que eu estou falando porque, mas ele já tem 12 anos, já tem 10. Não, mas ainda tem horário para usar. Sim, exatamente. Da mesma forma, videogame. E eu sei que na escola não se pode usar durante a aula. Aham. Que eu acho que isso é primordial. Exato. Precisa ter essa regra. Eu acho. Eu Né? também concordo com isso. Não, Sim. mas não. Não. Agora estamos em sala de aula. Exato. Ponto, Uhum. né? E também é um desafio para o educador, Uhum. porque eu me lembro isso quando eu estava na graduação e na pós-graduação, que existiam alguns professores que não queriam se capacitar com medo disso, Uhum. dessa tecnologia. Sim. Então, eu não posso estar lá Que tá atrás numa aí. velocidade, né? Eu não posso estar, como você Louca. disse antes do ar. Uhum. Eu não posso estar com a minha cabeça lá atrás. É. Eu preciso me atualizar. Exatamente. Então, falando sobre limites enquanto pais e educadores, Uhum. enquanto educador, como é que eu posso usar essa ferramenta da melhor maneira possível? Eu gosto, Avaliada, eu né? gosto de uma palavra, Dani, que é equilíbrio. Em tudo. Tudo. Tudo na vida. Eu acho que hoje falta equilíbrio em tudo que a gente vai fazer. Tá. Não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho uma sensação como se tudo tivesse muito intenso, Descompensado. descompensado. Com redes sociais, Tudo. a gente está vivendo tudo que vira notícia, vira uma grande notícia, tudo com uma velocidade muito intensa, imensa, intensa. enfim. Então, cada vez menos a gente busca o equilíbrio das coisas. Então, tecnologia e criança, eu sou a favor do equilíbrio. Certo. É isso que você falou. Tem horário para acessar. Uhum. Tem dia da semana para acessar. Em casa, a gente tem um combinado com o filho, com o nosso filho. Eu tenho o meu esposo também, que ajuda nisso. Ele só acessa jogos de fim de semana. Uhum. Exato. Durante a semana, ele não entra em nenhum tipo de jogo. Porque tem esse joguinho que eles jogam ali no celular, ali junto e tal. Não acessa. Só que eu não posso virar para o meu filho e falar assim para ele: não, você não vai entrar. Nunca. Uhum. O nunca, ele não está ali existente nesse processo. E não é realidade, né? Não é realidade. Eu não posso falar assim para o meu filho: sai do celular e eu tô com o celular na minha mão. Não posso, é incoerente. Exatamente. Ele tá vendo que eu estou mexendo no celular e ele tem um celular ali que ele também pode mexer. Mas tudo tem que ter equilíbrio. Se ele fica no celular todos os dias, eu não vou ter o equilíbrio. E aí, quem perde a mão? Nós que somos os adultos. Porque, Dani, a gente não pode nunca esquecer de uma coisa. Existe um adulto na relação.
Exatamente. A gente acaba esquecendo disso. O nosso filho faz tanto já parte do nosso dia a dia, tanto parte das nossas coisas, que a gente se esquece que ele é uma criança. Eu tô falando particularmente do meu, que tem 10 anos. Sim. É uma criança. Uhum. E quem é o adulto da relação? Sou eu e meu esposo. Nós somos os adultos da relação. A gente nunca pode esquecer disso. Nós que colocamos o limite. Qual é o limite? Olha, Felipe, você só vai mexer no sábado e no domingo. Ah, mas eu quero jogar na terça-feira. Não. Qual é o nosso combinado? Uhum. Vai jogar no sábado e no domingo. A gente fica insistindo porque a gente acredita nisso. Uhum. Então, tecnologia hoje, eu entendo como sendo esse equilíbrio. Na sala de aula também concordo. Até porque a gente sabe que para o desenvolvimento neural da criança, ela precisa de outros processos, não só de tela. Ela precisa de outros. Ela precisa recortar, ela precisa conviver, ela precisa de interação, ela precisa Sim. fazer colagem, ela precisa, né? Estar presente. Estar presente, né? Aliás, gosto muito da atenção plena, viu, Dani? Sim. Mindfulness, né? Estar presente, exatamente. Estar presente. Esse é um exercício que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Uhum. Eu vejo a geração que está chegando hoje, Dani, que não está presente. Hoje, eu tô conversando com meu filho, ele já tá pensando no fim de semana que ele vai jogar, no amigo que ele vai convidar, em quem ele já vai conversar na escola. Ele não tá comigo me escutando. E isso é muito sério. É muito sério. Me permita só fazer uma parte. Claro, eu acho que é isso mesmo. Você tá falando, eu tô assim... Meus filhos às vezes fazem isso, falam, volta, estamos hoje, ainda Isso. é quinta-feira. Isso mesmo. Mas volta. É né? isso. Por conta disso, Poliana, essa ferramenta, eu acho que ela tem os dois lados, como tudo na vida. Aham. Tem o lado bom e o lado ruim. Uhum. É o equilíbrio que você bem colocou, Sim. né? Sabemos que ela faz parte do nosso dia a dia. Uhum. Então, eu preciso dar o norte, sou eu que dou o limite, que tem o adulto na relação. Sim. E não esquecer que o adulto também serve de exemplo. Exato. Assim como o Mais professor. do que palavras, né? Igual o professor, o educador. Ele Isso. também é exemplo. Exatamente. Como você bem colocou em todos os momentos da sua Sim. fala aqui, Sim. né? Uhum. Então, vamos só colocar, que eu acho que você puxa uma coisa bastante interessante, e a gente já vai partindo também para o final da nossa conversa, uma pena, porque eu ficaria mais 3 eu horas também. aqui. Como é que a gente consegue, porque isso é um desafio, inclusive para os adultos, Uhum. ter esse comportamento, vou colocar assim, de atenção plena. Sim, Porque hoje tudo na vida é distração, exatamente. certo? Sim, Então, distração, eu não estou aqui, eu estou em outro lugar, ou eu estou no futuro, ou então eu estou ressentida pensando no no passado. passado. E eu não estou Que é presente. muito pior, né? E eu não estou Sim. presente, Sim. né? Sim. E o estado de não presença Uhum. ocasiona uma série de consequências. Prejuízos, né? Exato. Uhum. Diga para mim, Uhum. na sua visão, enquanto educadora, como é que eu começo a conduzir? Sim. Eu não quero usar a palavra condicionar, porque Aham. acho ela fora de contexto, mas como é que eu posso conduzir Uhum. as crianças, enquanto educador, pai e mãe, Uhum. ao meu filho a ter a atenção plena, desenvolver a Sim. atenção plena? Eu acho que a gente pode começar pelos pequenos passos. Aliás, eu adoro a visão da escada, por exemplo. A gente tem que subir o primeiro degrau Sim, para alcançar o topo. sim. Eu acho que é isso que a gente tem que sempre pensar. Tá. Pequenas ações do dia a dia. A técnica de mindfulness, né, que a gente Sim. comentou aqui, ela é da atenção plena nas coisas que a gente faz do dia. Uhum. Então, se alimentar, por exemplo. Tem uma técnica da uva passa, não sei se você conhece, que eu já pratiquei várias vezes, assim, em cursos e tal. Eles entregam uma uva passa, uma Uma, pequenininha ali, na sua mão. tá. E você tem que ficar ali deslumbrando a uva passa, olhando, vendo a textura dela, sentindo o cheiro da uva passa e não colocar na boca. Essa é uma técnica que hoje, até nós mesmos, não exercemos em nosso dia a dia por conta de horários que temos que cumprir, por conta de compromissos. A gente não degusta com prazer o alimento. Tá. Então,
a dica que eu dou é essa. Comece por coisas pequenas. Então, você vai se alimentar daqui a pouco. Olhe para o seu prato de comida que você vai comer. Olha o que tem no seu prato de comida e agradeça. Porque, Dani, gratidão é o melhor exercício de atenção plena. Porque quando a gente agradece pelo momento presente, é a maneira de estarmos ali presentes. Nós não estamos agradecendo por algo além ou passado que já foi. Não. É ali. Ali. Então, estou aqui, estou agradecendo por estar com você, estou agradecendo por ter uma caneca. Sabe, o que eu tenho aqui agora, o agora. Sim. Então, é sobre isso que a gente tem que passar para as crianças e para nós mesmos. Porque isso é um exercício constante para qualquer ser humano. Exato. Então, a criança, mais do que nunca, precisa desse exercício. Por quê? Por exemplo, se alimentar com aparelho. Isso é uma coisa que na minha casa não dá. Não dá, não entra. Nós já estipulamos isso. Celular não entra na nossa mesa. Não entra. Por quê? Porque a criança nem sabe o que está comendo, a quantidade. Notem isso em casa, não sei se o pessoal faz isso. Notem em casa se a criança se alimenta com tela. Se ela come mais do que se ela estivesse comendo sem a tela. Porque quando ela come e não vê o que ela está comendo, ela tende a comer mais. Você põe tudo na boca, se satisfaz. Organicamente falando, você está satisfeito, mas emocionalmente você não está. Não está. Por quê? Porque você não fez o processo de sentir a comida. Tá, entendi. Então, não fazendo o processo de sentir a comida, a criança quer mais. Então, ela come muito mais do que se ela tivesse sem a tela. Façam esse exercício aí em casa. Interessante. Deem um prato de comida para uma criança sem tela. Vamos ver se ela vai comer mais ou menos. Tá. Porque é exatamente esse sentir, entendeu? A tela, eu entendo que em alguns momentos ela não permite que a gente sinta. E a atenção plena, ela só acontece quando a gente está sentindo. Sabe tomar banho também? Porque a gente já tem o hábito meio que de tomar banho, assim. Eu às vezes também, né? Sim, a gente tem. Eu já faço por aqui, cabeça, acabou? Acabou, tô já pronta. Mas sabe o derrubar a água no seu corpo e sentir a água? Esse também é um exercício de mindfulness, de atenção plena. As crianças também não exercem isso. Eu vejo meu filho lá. Ou ele quer brincar, né? Tomar banho ali rapidinho, enfim. Então, é a dica que eu dou. É o corriqueiro, é o dia a dia. Porque aí, você exercitando o dia a dia, o que fica depois, a longo prazo, ou grandes ações, vem naturalmente. Então, é uma atenção numa palestra, é atenção no vestibular. Se a gente for falar de vestibular aqui também, vai mais um tempo mas você já está convidada a voltar. Uma polêmica de vestibular aqui, ó. Você já está convidada a voltar. Então, é isso, sabe? É exercitar para que o pequeno vire grande depois, entende o que eu estou dizendo? Se você tem uma atenção plena hoje no alimento, amanhã mais tarde você vai ter atenção numa prova difícil que você vai fazer. Né? Então, eu acho que é sobre isso. É levar as nossas crianças para o básico, primeiro, para depois a gente aumentar esse exercício. E o equilíbrio tem que aparecer aí também de alguma forma. São fases, né? Você não vai passar para uma outra fase se você não cumpriu a primeira. Isso. Não tem como. É igual videogame. Se a gente for pensar em trocadilhos aí com a tecnologia. Exatamente. Criar filho é que nem fase de videogame. Exatamente. Cada fase tem a sua dificuldade. É isso mesmo, entendeu? Não é? É. Eu acho que você já está convidado a voltar, fora do ar, já vou combinar com você sobre vestibular. Vestibular é outro assunto. Eu tenho várias questões para falar aqui eu também. Né? E por vezes eu falo, não, gente, não pode ser, mas é. É isso mesmo. Querida, se você puder deixar uma mensagem final. Sim. Para todos que estão conosco, né, nos ouvindo aqui, nos assistindo, o que você acha primordial para as pessoas realmente pensarem, refletirem sobre educação infantil, sobre a condução de nossas crianças, né, para serem adultos seguros, flexíveis, estarem no momento presente e não ter ansiedade extrema. Porque a ansiedade daria um outro também encontro, viu, Dani? Já viu, né? Porque aqui também a ansiedade, eu acho que a gente tem que conversar também. Tem. Uma mensagem que eu daria para quem está escutando, ouvindo a gente, vendo, eu acho que seria o amor. Eu gosto muito da palavra amor.
atrelada ao conhecimento, tá? Não gosto dela também jogada. O que eu faço com amor? Não sei. Eu vou buscar conhecimento com o amor. Tá. Então, hoje eu vejo que o desafio maior de criar um filho e educar uma criança na escola é o amor e o conhecimento. É a razão e a emoção. Uhum. É o conjunto dessa obra, né? Então, a mensagem que eu gosto de dar é essa, que você alinhe o conjunto da sua obra. Então, tem horas que a gente tem um pouco mais de amor, tem horas que a gente tem um pouco mais de razão, de conhecimento, tem horas que a gente tem que abraçar e acolher, tem horas que a gente tem que ser um pouco mais firme, né? Então, acho que o conjunto disso vai ajudar aí nessa formação. E, claro, a gente tem que se atualizar sempre, né? Não adianta, mesmo que você só, entre aspas, seja mãe e pai, você tem que se atualizar. Tem grandes autores, livros, conhecimentos na internet também sobre como educar uma criança sendo mãe e pai. Exatamente. Né? E educadores nem se fala, precisa se atualizar. Aliás, o professor que está me assistindo aqui tem que fazer pós-graduação, hein, Dani? É o mínimo. É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. Porque a gente brinca, mas assim, é uma verdade. Sim, Hoje, sim. se você não busca conhecimento, você está ficando lá para trás, Sim, né? você vai ficando sem referência, né? Repertório. E agradecer muito a mensagem também de gratidão, né? Agradecer pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre isso. Aprendi muito aqui também, porque eu acho que a gente aprende o tempo todo. Todo tempo, é verdade. E agradecer você, Dani, pela paciência de escutar também. Eu acho que escuta ativa, ela faz diferença. Você tem isso como primordial em você, uma escuta ativa, né? Hoje a gente vê muitas pessoas que não escutam. Só querem falar, né? Então, acho que essa escutativa faz diferença. Então, muito obrigada por você me ouvir e dar essa oportunidade para os seus ouvintes também. Isso é muito gostoso, viu? Olha, você parou para ouvir aqui. Se fez sentido para você, igual fez para mim, já te adianto que ela vai voltar. Oba! E queria fazer um brinde Com certeza. em nome da sua presença, como forma de agradecer a sua disposição, a sua confiança e também saúde a nós, Oba! né? É isso. Saúde! Gente, Essa até caneca mais. super charmosa. Até Obrigada. mais. Obrigada. Até.